Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Louvado seja o Senhor por mais um dia que Ele nos concedeu. Hoje eu trouxe uma mensagem especial do Senhor para o nosso coração. E eu quero ler com vocês, convido a todos para juntos participarmos desse momento de ouvirmos a palavra de Deus. O livro que vamos ler é o livro de Oséias, no capítulo 11, o versículo 4, que diz assim: Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Amém. Então aqui o Senhor está falando ações, as suas obras para uma finalidade. Ele diz que isso aqui foi o que o Senhor fez, atraí-os com corda humanas. O Senhor, Ele é aquele que puxa para junto dele, que traz, que quer trazer para próximo dele. E Ele faz isso com cordas humanas. Não são cordas duras de servidão, de escravidão, mas coisas que as pessoas conseguem suportar, humanamente falando. E são laços, ligações de amor que Deus atrai. E Ele diz: fui para eles como quem alivia o jugo. Então o Senhor Jesus, a palavra de Deus nos diz que Deus foi para nós aquele que alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Então, que Deus maravilhoso é esse, que nós, embora distantes dele, embora desgarrados, embora afastados e em pecado e fazendo as nossas próprias vontades, Deus se importa conosco a ponto de trazer, puxar, tentar trazer para si a nossa vida com laços de amor, que é algo que não se rompe assim fácil. Na verdade, o amor de Deus nunca acaba. Ele está sempre de braços abertos para o seu povo. Fui para eles como quem alivia o jugo. Então o Senhor tira o peso do jugo daquela pessoa, a condenação do pecado. O amor de Deus tira aquela pessoa, atrai ela até mesmo do buraco onde ela está lançada, onde ela foi jogada. O Senhor tira e toma para si esse jugo. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, a gente vê quando todas essas coisas que Deus prometeu em Oséias se cumprindo plenamente. Pois é que o Senhor Jesus vai dizer: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele disse que aliviava o jugo lá, aqui ele está dizendo: eu aliviarei. Ele está dizendo que a mim, vinde a mim. Então o Senhor, que dizia lá na profecia em Oséias que faria isso, ele pessoalmente veio. Vinde a mim. Ele revelou o seu Filho e trouxe a salvação disponível para nós. Com cordas de amor, ele nos busca dia após dia. Nós que estamos em que condição? Cansados e sobrecarregados, e mesmo assim, muitas vezes cansados e sobrecarregados nas nossas escolhas, e no nosso pecado, e nas coisas de condenação, peso de condenação. Muitas vezes a gente ainda fica resistindo a esse chamado, muitas vezes ficamos lá hesitando em dar os passos e retornar. Mas, amados, hoje é dia que o Senhor Jesus está te chamando com uma corda, te atraindo para Ele, para te aliviar.
Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O jugo de Jesus é um jugo que dá descanso. Que algo maravilhoso, porque qualquer outro jugo é pesado, é difícil, é severo e duro, mas o jugo de Jesus, que é manso e humilde de coração, nos dá descanso. Ele diz: porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então aqui é, é algo maravilhoso que Deus nos convida. Trocar o nosso peso de condenação, de sofrimento, a nossa carga pesada, para um jugo suave e leve, para vir a Ele. A gente só precisa vir a Ele. Esse é o convite do Senhor Jesus. Eu quero dizer a vocês algo que aconteceu comigo, que Deus me atraiu, que a palavra do Senhor me chamou ainda quando eu não conhecia. Então não lia a palavra, não conhecia sobre Jesus, não tinha conhecimento algum sobre as coisas de Deus. E o Senhor me deu 2 sonhos, nos quais um sonho ele me mostrou um parque de diversões e com muitas coisas, tudo muito chamativo, tinha muita alegria, muitas cores, muita música, tudo, tinha tudo ali de atração. E o Senhor dizia para mim, assim, aparecia uma letra escrita no céu que dizia: este não é o caminho. E esse foi um sonho. E eu acordei e fiquei muitos dias pensando nesse sonho. Depois de um tempo, eu tive um segundo sonho, que o Senhor me mostrava eu num ônibus em viagem. E todas as pessoas que estavam ali estavam bem, tudo muito confortável, tudo seguindo o curso normal ali da viagem. Mas quando eu estava no meio daquela viagem, o Senhor dizia assim: sai daí, porque esse ônibus não vai te levar onde você quer chegar. Então eu me assustava com aquela voz que falava dentro de mim, olhava e via que ninguém estava ouvindo, só eu ouvi. Chamava minha mãe, que estava sentada ao meu lado, e a gente descia do ônibus e voltava na direção contrária. O ônibus continuava a viagem, a gente seguia na direção contrária. Então, eu fiquei pensando várias vezes sobre esse sonho, e o Senhor foi trabalhando na minha vida, de maneira que eu ganhei uma escritura sagrada, eu passei a ler, e eu li essa escritura para entender mais de Deus, aprender de Deus. E o Senhor foi me revelando sobre as suas palavras. Ele foi se revelando a mim, Jesus Cristo. E eu fui entendendo que Ele é que é o caminho. Que aqueles sonhos que eu tive, guardei no meu coração, que era um chamado de Deus, Deus já estava me chamando. E Ele falou na minha linguagem, porque eu era muito jovem e eu não ia compreender se fosse de outra forma, outras situações ali no sonho. Mas eu compreendi que era algo que eu tinha que fazer o contrário do que tudo que estava ao meu redor fazia. Nessa época, na minha família, não tinha muitas pessoas assim conheciam a palavra, não tinha assim alguém para me discipular ou me ensinar. E nem congregava em igrejas. Eu fui em algumas igrejas, mas não fiquei congregando em igrejas. E aí eu me lembro que eu ganhei uma TV que era TV e rádio ao mesmo tempo, e tudo parou de funcionar. Só ficou funcionando uma rádio, era evangélica, e essa rádio se chamava Melodia. Isso foi entre essas coisas que eu estou contando, isso foi entre 1998 a 2000, por aí, esse tempo. E aí nesse período, esse rádio não passava mais. Tudo que eu assistia de TV não passava mais, e na rádio só passava a Rádio Melodia. E eu comecei a ouvir a Rádio Melodia.
E um dia eu ouvi um programa que falava sobre o Espírito Santo e eu assisti, aliás, eu ouvi e, e eu entendi essa mensagem. E ali ele orou para as pessoas que queriam receber o Espírito Santo e eu fui batizada. Então, comigo aconteceu, como diz aqui na palavra do Senhor. Ele me atraiu com cordas humanas, com laços de amor. Essa palavra se cumpriu na minha vida, porque o Senhor me buscou onde eu estava, sem conhecimento algum de Jesus, sem ter direção, sem ter entendimento, vivendo a vida no curso normal, como aquele ônibus. Eu estava no curso normal, seguindo alguém lá dirigindo, qualquer outra pessoa dirigindo, não Deus. Deus não estava dirigindo o meu ônibus, a minha vida. Então eu tinha que sair e seguir a voz de Deus. Ela mandou eu sair. E foi assim. O Senhor me chamou e foi me revelando dia após dia quais os passos que eu deveria dar. E eu louvo o Senhor por Ele ter feito essa obra de me chamar, de me escolher. E eu sei que não há merecimento algum em mim. Tudo é por causa da sua obra maravilhosa de salvação. E por isso eu estou aqui trazendo essa mensagem para que você saiba também que Deus está te chamando. Ele pode falar a você com esse vídeo, ou falar a você na escritura, você lendo, ou mesmo em sonho, mas Deus está te chamando. Ou mesmo você ver toda a criação, olhar para tudo, contemplar tudo e ver que há um Deus tão grande dentro de você, se mover para um temor. Isso tudo é Deus te chamando. Às vezes você recebe um não, alguma coisa sua queima, como aconteceu comigo, para de funcionar, e você não está compreendendo que é Deus te chamando. Deus está te chamando, porque o seu lugar é com Ele. Ele quer estar aqui, ó. Ele quer que você venha a Ele. Esse é o convite de Jesus para a sua vida. Venha, Jesus. Você está cansado e tentando levar a vida sobrecarregado e tentando levar a vida e levando. Se você não vir, você vai cair em algum momento. E o Senhor quer te aliviar, quer te dar um jugo suave, um fardo leve, quer trazer sobre a sua vida esperança e uma nova história. Então eu te digo hoje, venha para Jesus, porque assim como Ele tratou e me trouxe, me atraiu, Ele também tem feito isso, mas você precisa reconhecer que é Ele e se entregar. Não endureça o seu coração para Deus. Se hoje você ouve a voz de Deus, não endureça o coração. Procure se aproximar do Senhor, porque Ele tem um propósito para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e guarde. Amém. Shalom.